Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Conforme eu disse, né, eu ia começar pontualmente às 15h50 e já deu esse horário, então vou iniciar aqui a nossa transmissão da nossa revisão. Tentar ser rápido nessa revisão, né, e vou gravar ela também para vocês. Assim que estiver disponível, eu vou postar ela, né? Eu vou colocar ela lá no Alva também para vocês assistirem. Vamos falar rapidinho então, dar uma revisada rápida naqueles assuntos que nós já vimos, né? Quem ainda não assistiu aquela primeira aula lá, vai falando um pouquinho sobre as nossas avaliações, né? Coisas importantes lá, dá uma olhadinha nela lá, tá? Eu vou falar mais sobre a segunda e a terceira aula, que tem assuntos mais relacionados, então, efetivamente a disciplina de banco de dados. Então eu vou abrir, né, vou compartilhar já uma tela com vocês aqui, vou dar uma revisada naqueles conteúdos que a gente viu lá. Eu vou estar, estou gravando de uma forma um pouquinho diferente, às vezes pode ser que, né, vocês possam, pode não estar, né, vendo direitinho aí, vai aparecer algumas coisas diferentes que vocês estão acostumados. Mas vamos lá. Então eu vou abrir primeiro aqui a segunda aula de banco de dados, para a gente poder comentar um pouquinho sobre ela rapidamente. E vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver a apresentação aqui. Tá. Acho que eu vou fazer outra coisa, só um instantinho, né? Já está começando a demorar, né? Mas vamos lá. Aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Estou com 2 monitores aqui, pode ser que dê algum probleminha aí, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Deixa eu só arrastar aqui. Apresentar. Beleza, acho que agora vai transmitir aí a minha tela. Eu vou estar então mostrando aqui a nossa tela para vocês. Beleza, então nossa segunda aula, né, na verdade, na primeira a gente só fez uma apresentaçãozinha rápida da nossa disciplina. Então eu falei sobre outras coisas, né, sobre uma introdução rápida às revoluções da sociedade. Começou com a agricultura, depois da agricultura veio, só permitir aqui rapidão. Pessoal, quem for chegando, né, por enquanto só o Luiz, mas por enquanto, quem for chegando aí, não se incomode, né, porque se eu já estiver falando, eu estou gravando já a aula, então depois eu vou dar oportunidade para quem tirar as dúvidas aí, se tiver alguma dúvida, ok? Então vamos continuar aqui. Eu estava falando então que na primeira aula eu falei rapidamente sobre aquelas questões das revoluções da sociedade, falei sobre eu estava comentando, né, sobre a questão da revolução da agricultura, onde o homem não precisou de mais ficar andando, né, para poder se alimentar. Depois veio a revolução industrial, que trouxe um avanço muito grande aí às, às, às pessoas da sociedade, né, porque facilitou aquela questão do acesso aí também aos produtos já manufaturados, né? E aí depois veio a revolução da informação, né, que é o banco de dados está intimamente relacionado a isso. Né? Então, na segunda aula, como eu disse, nós vamos focar aqui na segunda e na terceira aula, rapidinho para a nossa revisão. Vou falar um pouquinho então sobre esses conceitos iniciais. É óbvio que a gente, durante a disciplina, nós vamos ver muitas coisas. Vamos focar na questão de vocês entenderem como funciona a construção de um banco de dados. Nós vamos falar
sobre como manipular esse banco de dados, né, inserir dados nele, modificar a estrutura das tabelas, é, consultar o banco de dados de forma efetiva, né, porque isso tudo faz parte também das nossas obrigações como profissionais da área de TI. Né? Então vamos lá. Nessa primeira aula, então, nessa segunda aula, na verdade a primeira aula efetiva a respeito do assunto do banco de dados, nós falamos que de um banco de dados, nós vimos essa definição de banco de dados aí, que são dados interrelacionados, né, que trazem informações a respeito de um domínio específico, ou seja, né, lá são dados que vão estar comunicando uns com os outros e de um assunto específico. Né? Então, ou seja, uma grande empresa às vezes pode ter bases de dados que se comunicam entre elas, mas que sejam de assuntos relacionados, porque sejam assuntos diferentes às vezes, pode até acontecer, né, de ter assuntos diferentes, ou seja, domínios diferentes. Uma pode tratar da relação direta com os clientes, outra pode tratar de relação direta com outras partes da empresa, se for uma empresa muito grande. Mas geralmente o que acontece é você ter uma única base de dados e nessa base de dados ter várias tabelas e essas tabelas se relacionarem, né, estarem ligadas umas às outras. E para quê? Para trazer informações a respeito do assunto como um todo, do assunto globalmente, como a gente fala. Então, na escola, vamos dar o exemplo do IFRO, né, que vocês tiveram contato aí presencial até pouco, né, foi até pouco, um ano e pouquinho, né, no máximo aí, mas se vocês puderem ter noção que ali tem vários setores, né, tem o setor de compras, tem o setor de ensino, tem a biblioteca, tem o laboratório de informática, né? Então tudo isso são domínios que estão englobados em um domínio mais amplo. Né? Então se eu quiser fazer uma aplicação num domínio mais amplo, ter uma única base de dados, eu posso ter, só que vai ser subdividido, né, em subdomínios ali, em coisas menores. Né? Mas essas tabelas elas vão se relacionar. E o principal tipo de banco de dados que nós temos hoje é o banco de dados chamado de banco de dados relacional por causa disso, né? Porque existem essas relações entre as tabelas aí. E vocês vão entender muito melhor isso também quando a gente for criar, né, o banco de dados, vocês vão entender essa relação que existe, essa ligação que existe entre essas tabelas. Então, o que a gente precisa entender, né, na área que a gente vai estudar vai ser como funcionam os modelos, né? Nós até começamos a falar sobre isso, nós já vamos revisar isso aí. Ferramentas que existem que a gente pode utilizar para criar essas nossas bases de dados, criar os nossos modelos, gerenciar as nossas bases de dados. Né? Nós vamos entender como modelar, né? Como criar um banco de dados como um todo, como nós vamos partir de uma conversa que nós tivermos com a pessoa que está interessada, digamos assim, no banco de dados, o que nós podemos extrair daquela conversa e gerar a partir disso, a partir dessa conversa, um banco de dados. Né? Então, como implementar essa base de dados, ou seja, criar efetivamente, né? Como recuperar esses dados, fazer consultas de banco de dados, a gente vai falar sobre isso, vai aprender como fazer consultas mais elaboradas, né? Consultas que vão... O que são as consultas? Na verdade, a consulta é a transformação efetiva dos dados em conhecimento, né, em informação. Porque se você tem os dados somente armazenados lá no banco, é óbvio que eles não vão servir para nada para você. Né? Você precisa saber o quê? Precisa saber consultar. Né? Você tem que saber consultar. Vou permitir mais uma entrada aqui. Vocês precisam, então, aprender a como recuperar esses dados do banco, porque através dessa recuperação de uma forma efetiva e inteligente, você vai trazer informações úteis, né? Geralmente a gente gosta muito, porque principalmente quem gosta de desenvolver, vai gostar muito dessa parte das consultas aí, né? Que são consultas elaboradas, que lembra muito aquelas investigações que a gente vê nos filmes, né? E, na verdade, pode ser tudo recuperado através de bancos de dados, né? Através de saber fazer a consulta correta no banco. Então vamos aprender também como manter esse banco, como fazer manutenção desse banco, né? Que esse aí é um assunto principal, principalmente na disciplina, no curso de vocês, que é manutenção e suporte e manutenção, né? Então
vocês têm que entender também essa questão da manutenção do banco, né? Como gerar backups, né? Como gerenciar o, o uso desse banco, né? Como que as pessoas, os usuários, o que eles podem acessar, o que eles vão poder fazer, né? E assim por diante. Então, a gente, a partir disso, né, a partir disso que eu descrevi, que é o que deve ser compreendido na área de banco de dados, nós falamos, né, falamos um pouquinho sobre o que são dados e informações. Isso aqui eu já acabei de falar para vocês. Informações, dados é aquilo que fica armazenado no banco, né, e as informações é o que pode ser extraído do banco, né, digamos assim. Então, nós devemos focar sempre no que é importante para aquela informação, para aquela aplicação, né? Sempre focar no que é importante. Jamais deixar colocar coisas que não são úteis, né, no banco de dados. Porque, como a gente sabe, o volume de informações que a gente tem hoje em dia é muito grande. Então, se você armazenar dados que não têm sentido no banco, não vai te ajudar em nada, né? Então, a gente tem que manter esses dados e informações, né, de maneira bem coerente e evitando dados errados. Vou comentar só sobre, por exemplo, às vezes a gente vai fazer um cadastro, ele pede toda a informação da gente, mas realmente às vezes são informações até inúteis, né? Informações até inúteis, mas que a gente às vezes acaba colocando no banco, mas que na verdade não tem relação com aquilo que a gente está pedindo ali. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né, na hora de criar os nossos bancos de dados, pensar nisso, né? É importante para a aplicação? Não é, então deixa de fora. Pessoal, quem for chegando, não se incomode, né? Sejam bem-vindos aí e eu estou gravando, como eu disse. Então quem perdeu um comecinho lá pode dar uma olhadinha depois. Então olha só, a nossa diretoria, então informações são algo que é útil, né? Então se é algo que é útil, então não faz sentido a gente armazenar apenas dados úteis. Por isso que no banco de dados a gente usa esses dois termos, né, dados e informações, como sinônimos, né? Então a base de dados, uma das coisas que a gente tem que entender na área de banco de dados é que a gente usa às vezes base de dados, esse nome é base de dados. Base de dados, banco de dados, às vezes também se confunde um pouquinho nas definições ali. Porque base de dados é o local mesmo, é o local onde as informações vão estar armazenadas e de onde a gente vai poder fazer as nossas consultas, né? Que é o local onde elas vão estar relacionadas ali e a gente vai poder então consultar essas chamadas bases de dados, tá? Então, os chamados, quando a gente for fazer no banco de dados mesmo lá, vai estar escrito, vai estar definido como databases, né, em inglês, então bases de dados. Então, o sistema de banco de dados, tudo começou, né, com esses caras aí, o sistema de banco de dados. No início era apenas gravados como arquivos os sistemas, né? Os sistemas começou só, as pessoas guardavam as coisas só em arquivos. Depois surgiu o chamado banco de dados. É um sistema, né? Na verdade é um sistema para centralizar algumas informações. Eles possuíam características principais de armazenar, relacionar e recuperar os dados, né? Então essas três características básicas dos sistemas quando eles surgiram, né? Que é de armazenar, que é um repositório de dados, né? Relacionar esses dados, ou seja, ligar esses dados e também recuperar esses dados rapidamente. Depois desses sistemas de banco de dados, eles evoluíram, né? Com o passar do tempo, as aplicações foram ficando cada vez maiores, mais robustas, né? Exigindo muito das aplicações. Então, o que aconteceu? Teve que haver uma evolução, nos sistemas de banco de dados. E eles passaram então a se chamar, né, com essa evolução, incorporando outras funcionalidades, eles passaram a se chamar SGBDs, ou Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Então, as principais características desses sistemas gerenciadores foram adicionadas, né, além daquelas de recuperar, de armazenar e relacionar, né, ou seja, armazenar, relacionar e recuperar nessa ordem, surgiram outras funcionalidades. As características principais, então, são essas aí. Permitiu acesso concorrente à base de dados, né? O que é o acesso concorrente? É aquele acesso onde várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo, sem que uma interfira
na outra, né? Sem que um acesso interfira no outro. Você pode estar acessando inclusive a mesma tabela do banco de dados, mas não interferir no que o outro está fazendo. Isso é muito importante, né? Para evitar perda de dados, evitar inconsistência nos nossos dados, ou seja, dados errados, né? Ficaram lá no banco. O gerenciamento de transações também foi permitido através dos SGBDs. Gerenciamento de transações é quando uma transação é tratada como uma unidade única, ou seja, começou tem que terminar, né? Não pode parar no meio. Então nós já demos exemplo do caixa do banco de dados, do caixa eletrônico, né, de um banco, quando a gente vai tirar um dinheiro, por exemplo, né? Então esse dinheiro eu tenho que fazer todo o processo e sacar e efetivamente então registrar isso no banco, ou seja, sacar, tirar aquilo da minha conta. Se acontecer algo no meio, né? O caixa eletrônico parar, explodir o banco, uma coisa assim, então meu não deve ser retirado, digamos assim, da minha conta. Essa não deve ser retirado da minha conta, então, esse dinheiro, né? Então, isso é o gerenciamento, faz parte do gerenciamento de transações. Falei também do exemplo que foi dado, o outro exemplo de gerenciamento de transações é o do caixa eletrônico, da compra pela web, né? Quando a gente começa, manda para o carrinho, né? A gente escolhe os produtos e manda para o carrinho. No final você tem que ir lá e finalizar a compra. Tem que informar o endereço, tem que informar a forma de pagamento, né? Várias informações ali e chegar no final, confirmar a sua compra e aí está tudo concluído, né? Aí a transação foi efetivada no banco de dados. Se acontecer alguma coisa no meio, você desistiu, não quer mais comprar, isso deve ser então interrompido também nas transações. Outra coisa, né, que é outra característica também da SGBD é regras de segurança, né? Então, isso é muito importante, cada vez mais, né? Óbvio, sempre quanto mais regras de segurança, melhor para todo mundo, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais regras de segurança precisam ser criadas, né? Precisam ser revistas, precisam ser aprimoradas, né? Porque quanto mais se aprimora as regras de segurança, também mais aprimoram os ataques, né? Pessoas que querem a todo custo pegar, né? Se apossar dessas informações aí, porque como já falamos, informação é poder, né? Então qualquer informação que você consiga recuperar, consiga roubar, digamos assim, né? Então essas pessoas ficam tentando e óbvio que as bases de dados têm que ser bem seguras, tentar ser o mais seguras possível. Então é o nosso papel, digamos assim, tentar promover essa segurança também, ajudar no banco de dados a aplicar essas regras de segurança. Integridade também, regras de integridade também é outra característica do SGBD. Essas regras de integridade é aquilo que eu falei, manter os dados íntegros, ou seja, não pode corromper. Se houve uma compra, se eu fiz uma compra há um mês atrás, ela tem que ficar lá registrada certinho, quais produtos que eu comprei, né? Todas as informações devem estar ali bem organizadinhas, para que quando, se for necessário algum dia buscar essa informação está lá íntegra para mim, né? Ou seja, sem erros, completa, sem falhas, né? Outro exemplo que a gente pode dar de regra de integridade seria armazenar as informações de vocês, né? As informações acadêmicas de vocês no IFRO. Né? Todas as informações têm que estar lá, tudo certinho no banco de dados. Né? Hoje em dia a gente tem lá, a gente até falou que um banco de dados não precisa ser informatizado, né? Tem lá os arquivos onde coloca suas fichinhas lá, mas só que isso não é seguro também, né? E além dessas fichas, hoje em dia tem os sistemas, né? Que você vai fazer a sua matrícula ali pelo sistema e isso está armazenado aonde? No banco de dados. E esse banco de dados tem que ter regras de integridade para garantir que daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, se você precisar de um documento, está lá no banco de dados, ó, tá aqui, né? O Luiz Gustavo, o Jonathan, eles estudaram no IFRO, né, em 2020, 2021. Então, isso tudo são papel do SGBD, cuidar pra gente. E, lógico, da gente ajudar o SGBD, né? Então, falei sobre os exemplos já. Então, vou pular essa parte aqui que eu já estava comentando anteriormente. Então, as regras de integridade são importantes, né, a gente definir.
Regra de integridade também tem a ver com você permitir que entre só com determinados tipos de dados, ou você permitir que entre só com determinados valores em uma tabela, né, em uma coluna da minha tabela. A gente vai falar sobre essas tabelas depois com mais tempo, né, com mais profundidade. Então, atualmente, os bancos de dados eles funcionam nessa estrutura cliente-servidor, né? Hoje em dia, com o advento, aí, com o crescimento da internet, a internet mesmo ela atua, né? A internet mesmo ela funciona como um sistema cliente-servidor, né? Ou seja, vou ter geralmente fica centralizado. O SGBD também vai funcionar assim, ele vai estar instalado geralmente em um local centralizado, seja ele dentro da empresa ou então remotamente mesmo, na nuvem mesmo, né? Então ele vai estar instalado lá e os clientes, ou seja, os terminais, né? O computador vai estar acessando esse banco de dados remotamente e vai estar então inserindo dados, buscando os dados, né? Então eles funcionam nessa estrutura, né? Nessa arquitetura cliente-servidor. Nós vamos trabalhar em vários momentos com simulando essa estrutura, porque a gente pode ter o SGBD instalado na nossa própria máquina e a nossa própria máquina fazer o papel de cliente também. Então a gente vai poder fazer esse processo aí e ver como funciona. Mas a gente pode também pensar numa forma de criar um banco de dados remoto. Eu vou até tentar fazer isso com vocês, para que a gente possa então ter um acesso remoto ao banco de dados, ver como funciona essa questão do acesso remoto, de um banco de dados que não está na nossa máquina, que a gente possa acessar aí. Tá? Quanto à utilização do banco de dados, nós temos três usuários, né, três tipos de usuários, que são os administradores de banco de dados, ou equipe de administração de banco de dados, tá? Ali está falado só sobre o administrador, uma pessoa única, mas hoje em dia a gente não tem só um cara só para fazer isso, é óbvio, né? A gente tem um cara que é chefe, mas a gente tem uma equipe toda responsável por administrar um banco de dados. E os analistas e programadores de aplicações e os usuários finais, né, que é aquelas pessoas que vão utilizar o banco. Então, os administradores são muito importantes, porque eles vão fazer toda a parte de suporte ali ao nosso banco de dados. Ele vai gerenciar, monitorar as bases de dados criadas, controlar permissões, permitir que as consultas sejam realizadas de forma bem dinâmicas e rápidas, né? Recuperar dados em caso de falhas também, né? Se acontecer alguma falha no banco de dados, ter como recuperar esses dados, monitorar serviços de usuários no banco, né? Ou seja, ele vai ser a pessoa que vai estar responsável pelo suporte ali para fazer o banco de dados funcionar redondinho, sem problemas, né? Então, normalmente é um cara especialista em um SGBD específico, né? Como eu já informei também nas outras aulas, mas só recapitulando, tem muitos SGBDs, né? Existem diversos SGBDs no mercado e diferentes tipos, diferentes tipos de arquiteturas, né? Os bancos de dados, existem os bancos de dados relacionais, os bancos de dados orientados a objetos, bancos de dados objetos relacionais, né? Todos aqueles que eu pedi, inclusive, para vocês fazerem uma pesquisinha lá, depois vocês vão pesquisar sobre eles e ver quais esses tipos e quais as características deles. Mas existem diversos, né? Os mais comuns, os mais utilizados atualmente são os SGBDs relacionais ainda, né? Embora exista outros tipos, esse tipo relacional ainda é bastante utilizado, né? Ou seja, é o mais utilizado ainda. Então, por isso a gente vai trabalhar com ele, com um deles, né? Aqui nós estamos falando de um sistema DBA Oracle, né? Ou seja, é o administrador do banco Oracle, o mais famoso de todos aí, o mais caro também, né? Utilizado só por grandes corporações mesmo. SQL Server é da Microsoft também. Ele é utilizado por grandes empresas que têm condições de pagar para isso, né? E outros bancos de dados livres e gratuitos também que nós temos muito bons, que é o MySQL e o PostgreSQL também, PostgreSQL, que são dois bancos de dados que são muito utilizados também pela grande maioria das empresas menores, né? E também para os usuários que não querem pagar
altíssimos valores em banco de dados, né? Ou não tem condições de fazer isso. Tá? Então, os analistas de sistemas, eles vão criar efetivamente, modelar a base de dados, né? Isso em conjunto também com a equipe de suporte, porque a equipe de suporte vai também garantir que essas bases de dados que estão sendo criadas vão ser boas bases de dados, né? Vão ser bases de dados que não vão dar problema para ele depois no futuro também. Então ele deve também se envolver nessa criação aí, né? Então, tá como papel do analista ali modelar, implementar e desenvolver, modelar a base, implementar a base, mas só que na implementação da base a gente deve ter também pessoas relacionadas à administração de bancos de dados. Vamos desenvolver também a parte que promover conexão com os bancos de dados e os usuários finais, eles trabalham diariamente com as aplicações, né? Nem sabe qual banco de dados que está sendo utilizado, ele só quer saber então de utilizar mesmo a aplicação, que é o nosso caso muitas vezes, né? A gente está ali, a gente está acessando, por exemplo, o ambiente virtual, né? O AVA, por exemplo, está tudo ali, né? A gente está usando ele, está inserindo dados lá, a gente está mandando as nossas atividades, a gente está se cadastrando lá no AVA ou no IFO Mobile, né, também. A gente está usando ali aqueles dados, vendo as nossas notas, e tudo isso que a gente faz ali, tudo isso está relacionado a um SGPD. E a gente às vezes nem sabe qual que está sendo usado, mas a gente sabe que a gente está usando, né? Então a gente, em vários momentos, a gente é usuário final, né? A gente assume esse papel aqui. Os programadores e analistas, eles vão ter acesso então às bases de dados e ao SGBD, né, como um todo também. Na verdade, ele tem acesso mais às aplicações e às bases de dados, né, os programadores. Já os administradores de banco, eles vão ter acesso ao SGBD, que é o sistema gerenciador mesmo, né? Então ele vai dar manutenção no sistema gerenciador de bancos de dados e nas bases de dados que está ali dentro, é óbvio, né? Então um SGBD pode ter diversas bases de dados dentro delas e por sua vez uma base de dados pode ter várias aplicações também que acessam essa base de dados, tá? Então funciona dessa forma. O SGBD às vezes é único, mas tem diversas bases de dados dentro dele e essas bases de dados podem ter diversas aplicações que acessam cada uma delas também, né? Então o papel do administrador fazer com que isso funcione redondinho, né? Funcione da maneira correta. Então nessa aula, né, nós falamos sobre isso, né? Nós falamos sobre isso aí. E depois eu pedi para vocês responderem algumas questõezinhas lá. Depois vocês vão fazer isso lá, né? Eu coloquei essas informações aqui que é para vocês responderem, né? Eu não sei se foi nessa aula ou se foi na outra, mas isso aqui é um dos exercícios lá. Ó, 3 situações diferentes que seria necessário utilizar uma base de dados, né? Pensa em situações de dia a dia. Hoje em dia é fácil da gente, né, fazer essas atividades aí. Por quê? Porque tudo, né? Tudo utiliza base de dados. Se você for pensar bem, você vai encontrar diversos exemplos à sua volta aí. Para cada uma das situações que você escolheu, escrever quais dados seriam úteis a armazenar, ou seja, deixar de fora dados que são inúteis, né? Por exemplo, você vai fazer uma aplicação para gerenciar uma loja, né? Os produtos de uma loja. Então você não vai colocar lá o tipo sanguíneo do cliente. Para que você quer saber isso, né? É necessário para a aplicação? Não é, então deixa de fora, né? Então são os dados que são importantes ali. Então aqui no exemplo, no exercício 3 está falando exatamente isso, né? Deve ser úteis e aí para cada uma delas, para quem elas devem ser úteis, né? Deve pensar isso então, né? Então os dados devem ser úteis. Para quem que elas devem ser úteis, né? E 2 exemplos de uma informação inútil para uma lanchonete. Isso aqui foi bem específico, né? O que seria inútil a gente armazenar de dados para um sistema de lanchonete, por exemplo, né? E regras de segurança são necessárias realmente? Por que elas devem ser, né? Por que elas são importantes? Explicar a sua resposta. Então, esses são os exercícios da primeira aula. Vamos passar então logo para a segunda. A não ser que vocês queiram fazer alguma pergunta. Se quiserem, pode me interromper e perguntar, né? Depois eu vou dar a oportunidade também no final para fazer. Mas se quiser fazer alguma pergunta durante também, pode falar. Beleza, vamos continuando então, rapidão aqui, a gente terminar logo, né? Essa é uma revisão, não vou estar falando
tentar não falar muito, porque é muita coisa para falar, mas vamos tentar não demorar muito para não cansar muito vocês aí. Então, ó, a informática ela é adotada nas organizações, que na verdade está repetindo um pouco das coisas que a gente falou. Então, se for muito repetitivo, eu vou pular, tá? Então, ela geralmente a informática ela é adotada de forma gradativa nas organizações. Isso principalmente antigamente. Hoje em dia até que nem tanto, tá? Já está melhorando isso aí, né? Hoje em dia geralmente o cara vai montar uma empresinha lá, ele já quer um sistema para gerenciar tudo ali das coisas dele ali. Mas antigamente, pelo menos há um tempo atrás, ficavam as coisas eram implementadas gradativamente, ou seja, eu tinha o meu setor de vendas e informatizava ele, meu setor de produção, ou seja, vamos supor que seja uma loja que fabricava suas próprias roupas e vendia, né? Então, o setor de vendas, venda de roupas poderia então implementar um sistema informatizado, depois o sistema de produção, né? Ou seja, lá a confecção dessas roupas e também depois o sistema de compras, né? Eu quero gerenciar também, comprei tantos metros de tecido, comprei linhas, né? Comprei acessórios, então isso eu quero gerenciar também. Então, primeiro, né, implementava num setor, depois implementava no outro, mas aí existia um problema importante, né? Onde ficam os dados de produto, né? Eu preciso de saber o que eu usei para fazer determinado numa camisa, por exemplo, né? Já que nós estamos falando nesse assunto aí, né? Então, uma camisa, o que eu precisei? Precisei de tal tecido, eu precisei de botões, eu precisei de, sei lá, de linha e assim vai, né? Então, qual o custo total desse produto? Como é que ele ficou, né? Então, esses dados poderiam estar armazenados no setor de produção, mas eu preciso ter informações também da compras para que eu possa saber então o valor, por exemplo, desses produtos, desses itens que foram utilizados para a produção, né? Depois esse produto vai ser vendido, né? Então todos esses setores eles precisam de dados de produto, né? E aí o que é que acontecia então? Acontecia que quando eu ia os sistemas eram isolados, os arquivos ficavam isolados também, ou seja, eu tinha um arquivo de produtos lá na produção, um arquivo de produtos lá em vendas, um arquivo de produtos lá em compras. Isso faria com que os dados ficassem defasados, né? Às vezes poderia ter vendido, né, o produto e lá no setor de vendas constava, né, que eu tinha, sei lá, 10 camisas e lá na produção não está produzindo mais. Então, vamos supor que eu tinha só 5 aqui, contava que eu tinha 10 aqui na produção, mas não tem, né? Vamos supor que a produção não teve como produzir essas camisas. Então, o que aconteceria? Problema, né? Já era gerado um grande problema já. O setor de compras, né? Então, eu preciso também saber para qual produto que eu vou comprar aquele determinado acessório, né, o item que para produzir aquele determinado produto. E às vezes aquele produto, sei lá, não usa mais aquele determinado tipo de acessório, né? Mudou, a moda mudou, não vou usar mais. Aí o setor de compras, se não tem informações corretas de produto, vai comprar errado, né? Então tudo isso são problemas de dados não compartilhados, né? Ou seja, os dados ficarem isolados, isso pode causar grandes problemas para a organização. E isso é o chamado redundância de dados, né? Existem muitos dados repetidos ali e esses dados eles podem ocasionar problemas como já mencionados anteriormente, né? Então, existem tipos de redundância de dados. Que tipos de redundância é esse? Existem tipos de redundância controlada e a não controlada. A redundância controlada, um software vai gerenciar isso, né? Que é o que? É o sistema de banco de dados, né? Que é aquele sistema de banco de dados que nós falamos lá. Isso já é um tipo de controle da redundância, né? Se eu tiver um software que controle essa redundância, já vai servir então já vai ajudar, né,
a manter os dados íntegros, né? E a tal da redundância não controlada, que é aquela que nós acabamos de informar anteriormente, que os dados ficam espalhados na organização e é o usuário que vai gerenciar isso. Isso não dá certo nunca, né? O usuário gerenciando não vai funcionar de jeito nenhum. Então a redundância não controlada, ela causa entrada repetida de informação, inconsistência de dados, né? Então uma das coisas que vai evitar que aconteça, para evitar que isso aconteça, nós vamos ter compartilhamento de arquivos. É uma das formas que foi utilizada para tentar evitar, né, o compartilhamento, e é cada informação armazenada uma única vez, né? Então isso já começa a usar os conceitos de banco de dados que nós falamos anteriormente. Então os conjuntos de dados integrados, né? Então o banco de dados é outra definição de banco de dados que nós falamos anteriormente. São dados interrelacionados sobre um domínio específico, né? Que é a primeira definição. Aí tem uma outra definição, que é um conjunto de dados integrados. Integrados aí pode dizer que é interrelacionados também, ou seja, eles estão ligados de alguma forma, né? Que atendem um conjunto de sistemas aqui. Aqui está falando que atende um conjunto de sistemas. Pode ser que atenda um conjunto de sistemas também. Ou pode ser que atenda um sistema só, né? Também pode ser. Então, olha só, aqui está dando um exemplo de uma base de dados, de um banco de dados, né? Onde tem lá uma tabela produtos. Então, tudo isso agora, todos os setores estão buscando de um único lugar. Isso é chamado de redundância controlada, né? Ou seja, você vai poder, então, acessar o mesmo arquivo para poder ter as informações corretas, né? Ninguém agora tem informação errada mais, porque todo mundo acessa o mesmo arquivo. Só que isso causou um problema, né? Causou um problema por quê? Porque quando vai crescendo muitas informações, vai tendo muitos produtos, vai tendo entrada muito grande de produtos, o que acontece? A estrutura começa a ficar muito complexa e é preciso que a gente veja como que nós vamos atender as necessidades de sistemas tão diferentes, né? E como controlar o acesso, né? Então foram surgindo diversos problemas com esses compartilhamentos de dados aí. Aí, quando for surgindo esse monte de problemas, teve que ter soluções para esses problemas, né? Teve que aparecer soluções. E com isso, então, os sistemas de banco de dados se tornaram o sistema gerenciador de banco de dados, que a gente já falou na outra aula aí, né? Então, no início, as programações continham coisas em comum, né? Eles perceberam que todos os softwares que existiam na época, eles tinham coisas em comum. Né? Eles tinham que ter um gerenciador de interface com o usuário, eles tinham que ter um padrão de transformação de dados, de cálculos, né? De armazenamento de dados, comunicação e assim vai. Então surgiram os sistemas para gerenciar cada coisa dessa. Para a exibição de dados, então, surgiram os chamados gerenciadores de interface de usuário, que nós, obviamente, não estudamos isso, mas não tão profundamente, né? Para a criação de telas para o usuário aí. Não sei se vocês chegaram a ver. Comunicação de processos remotos, né? Vai ter gerenciador de comunicação. Surgiram, então, o HTTP, né? Para comunicação pela web ali. Então, isso são padronização de comunicação, né? E para gerenciar banco de dados, então, os SGBDs. Então, cada uma dessas funcionalidades do software foram necessários criar algo que gerenciasse isso, né? Da melhor maneira possível. Padrões, né? Padrões de gerenciamento. E um deles é o SGBD, que é um padrão de gerenciamento de banco de dados. Tá? Já falamos sobre isso aqui, então vamos pular, né? Para que a gente crie um banco de dados, então, é necessário que a gente crie o chamado modelo de dados. Né? Deixa eu ver aqui, está faltando muita coisa ainda, acho que não. Está faltando um pouquinho ainda, mas eu acho que não vai demorar muito mais não. Então, os modelos de dados, o que a gente precisa fazer para que a gente possa criar um banco de dados, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre modelos de dados, ou modelos de banco de dados. Tá? O que são esses modelos? Então, é a forma que a gente vai descrever o que vai ser armazenado no banco. Né? Os tipos de dados, você vai descrever formalmente, né? Os tipos de dados vão ser armazenados lá no banco. Não vai definir ainda o que vai ser armazenado, né? Os dados efetivamente vão ser colocados posteriormente no banco, né? Aí sim nós vamos cadastrar os nossos produtos, a gente vai poder fazer as operações. Mas
os modelos vão definir de forma geral, de forma ampla, de forma abstrata, o que eu vou armazenar no banco. Por exemplo, eu quero criar um banco de dados para armazenar modelos de computadores, né? Aí eu vou colocar o que lá? Eu vou colocar a marca do computador? Eu vou colocar... né? Não, eu vou colocar características que os computadores têm e que um pode ter mais, outro pode ter menos, né? São características importantes. Por exemplo, o tamanho da tela, o processador, né? Qual o tipo do processador, qual o tipo da memória, né? Então, isso são informações genéricas que todo computador tem, mas que cada um tem umas diferentes, né? Ou seja, né, um computador vai ter um i7, outro vai ter um i3, outro vai ter um Celeron, outro vai ter outro tipo de processador, né? Então, e assim vai. Tem placa de vídeo ou não tem, né? Então, são informações que são importantes para o computador. Então, a descrição, o modelo vai pensar exatamente nisso, né? O que vai ser armazenado, sem que necessariamente sejam os dados efetivamente ainda, ou seja, são informações a respeito de uma coisa, né? Ou seja, definição sem entrar em muitos detalhes, né? Quem vai entrar em detalhe depois é quando a gente vai inserir realmente o dado no banco. Por exemplo, numa indústria, né? O modelo então vai informar para cada produto o que é armazenado do produto, o código, preço, descrição, né? Unidade, assim vai. Então, ou seja, isso aqui, se eu quiser programar, criar um banco de dados com a indústria, vai armazenar, eu vou pensar no modelo pensando nisso, características genéricas do produto, como eu já falei, do computador, né? Então vai ter um código, vai ter um preço, vai ter uma descrição, né? E vai ter um peso, depende, né, do tipo de banco de dados que eu vou querer armazenar lá, o que é importante para mim, para a minha aplicação, né? Agora o modelo não vai informar quais os produtos estão armazenados nesse GBD, no banco, né? Então lá não vai ter o nome lá, vamos supor, na indústria, vou ter lá o processador, vou ter memória, né? Então não vai ter lá o dado em si, vai ter características do produto, né? Que eu vou estar fabricando ali, tá? Então, para construir um modelo, a gente vai usar linguagens de modelagem, pode ser textual ou gráfica, né? E cada modelo, ele recebe também a denominação de esquema de banco de dados, tá? Então, cada apresentação do modelo vai receber um chamado esquema. Modelo, a gente costuma falar, o modelo, ele engloba o modelo conceitual, físico, conceitual, lógico e físico. Então, para cada apresentação, se eu for apresentar lá um esquema, mostrar um diagrama do modelo conceitual, por exemplo, eu vou estar mostrando então o esquema de banco de dados conceitual. Então, a gente vai escutar essas palavras aí, é só para vocês entenderem sobre a questão das palavras. O esquema é a forma de apresentação do modelo, tá? Então, às vezes a gente fala o modelo, às vezes a gente fala o esquema, tá? Então, é só para vocês saberem que é mais ou menos sinônimos aí. Pode ser confundido com sinônimo. Na verdade, não é sinônimo, mas pode ser confundido com sinônimo. Então, se eu apresentar ele na forma textual, vai ser um esquema. Se eu apresentar ele na forma gráfica, vai ser outro esquema, né? Mas tudo referente ao modelo de banco de dados. Continuando, então. Nós temos 3 níveis de abstração, que é o conceitual, lógico e físico, que eu já falei para vocês. Quanto mais alto a pessoa vai entender melhor, ou seja, nós vamos poder entender, qualquer um vai poder entender o modelo conceitual, né? Se você explicar o modelo conceitual para uma pessoa, ele vai entender como que vai funcionar o nosso banco. O lógico já tem a ver com um pouquinho mais com a parte da criação efetiva do banco, então aí só os programadores e as pessoas que trabalham diretamente com banco de dados vão entender melhor esse modelo lógico. Ele ainda é possível ser entendido por pessoas que não conhecem de banco de dados, mas ele já é menos inteligível, né? Já é menos fácil de entender do que o modelo conceitual. E por último, o modelo físico, esse é só pessoas que trabalham realmente com banco de dados que vão entender, tá? Então, o conceitual vai depender do tipo de SGBD, ou seja, para qualquer banco de dados eu vou poder criar um modelo conceitual, né? Ou seja, o modelo conceitual, então, não pensa em qual banco que eu vou usar.
né? Não interessa qual banco que eu vou usar, qual SGBD, eu vou criar um modelo conceitual ali. Só para dizer o que eu vou registrar, né? Então ele registra a estrutura do banco de dados, como que vai funcionar toda a estrutura ali, o que vai ser armazenado, quais as características do que vai ser armazenado no banco, mas não vai registrar então quais os dados que vão ser armazenados e qual SGBD específico também não vai ser registrado lá nesse modelo conceitual, né? O modelo conceitual ele gera um diagrama chamado diagrama entidade relacionamento, que é esse cara aqui. Não, ou seja, é um desenho, né, que vai ficar fácil da gente entender. Eu acredito que para qualquer um aí, se vocês olharem bem aí, vocês vão entender. Vai dar para entender um pouco aí. Só de olhar, não precisa ninguém explicar, vocês já vão ter um entendimento básico do que é, né, do que se trata isso aqui. Então, olha só, aqui tem o que? Produto. Aqui tem o que? Tipo do produto, né? Então, olha só, do produto, o que ele vai armazenar a respeito do produto? Vai armazenar o preço, vai armazenar a descrição e vai armazenar o código, né? Isso tudo referente ao produto, tá vendo que tá tudo ligadinho a ele? Então é fácil de entender, né? O tipo de produto, qual a informação que eu vou ter do tipo de produto? A descrição do produto, o código do produto, o código do tipo, né? Descrição do tipo do produto e o código do tipo do produto, né? Então, vamos lá, vamos supor que isso aqui seja é, mouse, né? Vamos supor, né? Vamos pensar no produto mouse. Então ali vai ter o preço, a descrição dele, né? Aqui vai ter do tipo mouse, né? Mouse ótico, vamos supor, né? Coloca aqui na descrição e aqui coloca um código para ele, porque esse código é importante. Ele está até pretinho aqui, né? O código de um lado e o código do outro. Isso aqui vocês vão ver depois que são chamadas chaves primárias, que vai permitir o banco de dados recuperar mais rapidamente os dados aqui de uma maneira muito mais tranquila e vai poder permitir também que eu relacione, né? Que eu ligue essa tabela nessa aqui. Então notem que tem essa ligação aqui no meio, né? Tem até um losango aqui no meio, losango, e tem um umzinho desse lado e um N desse lado. O que isso aqui significa? Eu vou falar rapidamente, né, para a gente não perder tempo, mas a gente vai falar, óbvio, com muito mais detalhes isso aqui daqui uns dias. Então, ó, produto tem um tipo só, né? Então, um fica desse lado, ó. Produto tem um tipo, né? Claro, não tem o mesmo produto, não vai ter dois tipos diferentes, vai ter um tipo só, né? E um tipo de produto ele pode ser de vários produtos. Então eu posso ter vários mouses aqui, né, de marcas diferentes, vamos supor, né? Que é do mesmo tipo, por exemplo, é mouse ótico, tudo é mouse ótico, só que ele tem são vários produtos que são mouse ótico, nos casos. Então, isso dá para ter uma ideia, né? Quando eu fizer o meu diagrama lá, às vezes dá diagramas imensos, né? Mas dá para a gente ter uma certa ideia, né, do que eu vou armazenar, quais tabelas que vão ter no meu banco de dados, né? Quais os dados que vão estar armazenados lá para eu poder pegar, né? Então é isso que vai funcionar. O modelo lógico, por sua vez, esse é o modelo conceitual que gera esse diagrama aí. A gente vai gerar esse diagrama depois. O modelo lógico, ele já é um nível de abstração mais, geralmente, para os desenvolvedores, e ele é um tipo particular, ele depende de um tipo particular de banco de dados, já que está sendo usado. Então, por que depende? Porque eu preciso definir quais os tipos de dados vão ser armazenados, né? Para me armazenar a descrição do produto, que tipo de dado eu vou utilizar? Eu vou utilizar, por exemplo, string, né? Uma varchar, um texto, né? Vou ter que colocar um texto ali. Para armazenar o preço do produto, né? É óbvio que eu vou precisar de um tipo de dado. Não é texto, né? Não é um texto comum, ele é o que? Ele é número, né? Ele é número e com casas decimais ainda, né? Então isso significa o que? Significa que esse número ele é do tipo real, né? Então é um tipo especial ainda. Então isso já é definido no modelo lógico aí, tá? No modelo lógico. E ele geralmente a gente vai usar modelo, a gente vai usar ele tanto a parte gráfica, como vocês estão vendo aí, parecido com uma tabela. Olha só, foi colocado aqui dados já, né? Dados aqui.
no tipo de produto aqui, mas não tem dados ainda no tipo lógico, no modelo lógico. Por enquanto só vai ter lá o que vai ter na minha tabela. Vai ter essa parte preta aqui em cima, né? Que vai ser o meu modelo lógico. Vai ter lá código do tipo, descrição do tipo de produto. Então notem que os nomes aqui estão diferentes também, né? Então a gente pode mudar de um modelo para o outro, a gente pode mudar. Deixa eu mostrar aqui rapidão, ó. Isso aqui é o diagrama, né? Ó, produto, tipo de produto. A gente escreve normal mesmo, escreve como se a gente estivesse escrevendo para qualquer pessoa, né? Quando chegar aqui no modelo lógico, já vai ter aqui, ó, code tipo prod, né? Então, ou seja, vai dar para entender que é o código do tipo de produto, mas esse vai ser um nome do campo lá da minha tabela. Então, vai ser mais para programador entender, né? E a gente não pode usar caracteres especiais, espaço, né? Esse tipo de coisa lá no banco. Assim como nas linguagens de programação a gente não pode usar, no banco também não, a gente não pode. Então a gente vai resumir, colocar assim lá. Ou pode ser underline também, separando as palavras, né? Pode ser também. Só que é só essa parte preta, né? Então depois quando a gente for colocar dados no banco, vai ficar esses dados que a gente pode perceber aqui embaixo. Produto também é a mesma coisa, ó. Colocou aqui tudo em pretinho, tá vendo? Então, essa coluna código tipo produto que vai estar repetindo aqui, ó, ela está relacionando então a essa tabela produto, olha só. Então o código do produto 1 aqui, ó, ele é do tipo 1 também. Tipo 1 é o quê? Um computador, né? Então PC Desktop modelo X, ele é do tipo computador, né? Impressora jato de tinta, ele é do tipo impressora, óbvio, né? Impressora laser é do tipo impressora. Então, isso faz a ligação. Por isso que a gente fala que eles estão relacionados. O relacionamento se dá através disso aqui. São conceitos que a gente vai ver posteriormente, que é de chave estrangeira, chave primária, tá? Mas não é muito difícil não. Então essa forma gráfica, só repetindo que é só essa parte preta aqui, não esquece dos dados que estão aqui embaixo, né? A gente não vai falar quais os dados vão estar armazenados ainda. Que vai aparecer quais os dados vai ser lá no modelo físico, quando a gente estiver inserindo dados mesmo lá. Então esse modelo então lógico, ele pode ser também representado pela forma textual, que é essa daí que vocês estão vendo. A gente não vai comentar muito sobre ela, porque a gente vai depois estudar um pouquinho sobre ela aí. E já o modelo físico, ela contém detalhes de armazenamento interno, né? Ou seja, aí sim já faz parte só dos desenvolvedores mesmo, dos administradores de banco de dados que vão entender. Então ele detalhes que não tem influência sobre a programação das aplicações, mas que influenciam na performance do processamento das informações. Então, se influencia na performance do processamento das aplicações, então faz parte das atribuições das pessoas que dão suporte, né, para a gente poder então trabalhar com isso. Fazer sintonia fina do nosso banco de dados também é um papel importante lá. Ou seja, fazer com que esses nossos dados sejam recuperados de maneira muito mais rápida, né? Os profissionais então, de banco de dados, eles vão fazer isso. Fazer essa sintonia, né? Agilizar o processo de recuperação dos dados. Então, os bancos de dados são componentes importantes, né? Óbvio, a gente já falou sobre isso. E é uma atividade essencial na fase de desenvolvimento, né? Então, uma das partes principais é no levantamento do modelo, no modelo conceitual, tá? Modelo conceitual é uma das principais etapas aí. A partir do modelo conceitual, nós vamos gerar os outros projetos, os outros modelos, né? Então, a partir do modelo conceitual, esse modelo conceitual, então, ele é a parte central aí da nossa aplicação. Então, vou ter uma análise de requisitos, então, uma conversa com a pessoa que vai estar responsável, né? Vou ter uma conversa com a pessoa que vai dizer o que ele quer da sua aplicação, né? O que ele precisa armazenar no seu banco. E depois, a partir dessa conversa, vamos gerar um modelo conceitual. E a partir da modelagem conceitual, vamos criar o projeto lógico ou modelo lógico. E a partir do projeto lógico ou modelo lógico, vamos criar o projeto físico ou modelo físico. E aí sim nós vamos ter um banco de dados criado e funcionando da maneira correta lá. Então é isso aí. Ele não, já falamos sobre esses detalhes aqui. Então a modelagem conceitual é o ponto de partida, né? O projeto lógico
ele vai ser gerado a partir do modelo conceitual. Futuras alterações no modelo lógico devem ser também colocadas no modelo conceitual, tá? Então é um retrabalho, refinamento constantes, ou seja, se eu mudei alguma coisa, fiz um modelo conceitual, chegou aqui no lógico, eu mudei alguma coisa, não gostei, criei mais uma tabela ou modifiquei a ligação de uma tabela com a outra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui no conceitual e fazer as mesmas alterações para que fique, né, um projeto de banco de dados coerente, né, e que outras pessoas possam entender melhor e se ficar documentado, né, nosso banco de dados da maneira correta. E por último, o físico, que vai utilizar a linguagem chamada SQL, né? Nós vamos trabalhar com essa SQL também daqui mais uns meses aí para frente aí, um pouquinho, tá? Então o esquema físico de banco de dados é lógico, ele é diretamente influenciado por todas as fases, né, que se passaram, e as fases do projeto eles passam pelo modelo conceitual, lógico e físico. A fase conceitual é a mais importante e a mais delicada, né? Então por isso que nós temos que gastar tempo nela para que a gente possa entender e possa criar uma base de dados cada vez melhor, né? É preciso para a modelagem que haja uma colaboração entre projetista, entre a equipe de projeto e os usuários, tá? Então os usuários vão falar o que ele precisa e os projetistas vão transformar aquilo que ele falou em requisitos, ou seja, numa linguagem de banco de dados, né, numa linguagem de programação de banco de dados, digamos assim, nós vamos entender o que o usuário quer e passar isso, traduzir isso, né, para banco de dados ali, para os esquemas, né, para os modelos de banco de dados, para que funcione do jeito que o usuário pediu, tá? E os próximos passos, então, que a gente vai trabalhar vai ser isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses requisitos, como levantar esses requisitos. A partir dos requisitos, a gente não vai, na verdade, focar muito no levantamento dos requisitos, que isso aqui é papel dos desenvolvedores, mas a modelagem, vocês vão entender a modelagem conceitual, e a partir da modelagem conceitual, a gente vai criar um diagrama entidade de relacionamento. A gente não vai ficar muito tempo, embora que seja a fase mais crítica da criação do banco de dados, mas nós precisamos apenas entender essa modelagem aqui, tá? E focar no projeto lógico e no físico mais um pouco, né? Porque aí já faz parte das nossas atribuições. E depois nós vamos focar na questão da manutenção, né? Da manutenção desses dados, ou seja, criar backup, gerenciar usuários, que são coisas importantes e essenciais para a nossa atividade, né, de manutenção, né, e suporte, tá? Beleza, pessoal. Então, eu fui pedir, a última coisa que eu pedi foi para que vocês lessem esse artigozinho aí, né? Na última aula, no sábado letivo, eu pedi para vocês lerem esse artigo e depois pesquisar um pouquinho, né, nesse artigo aí e também em outras fontes na internet sobre esses modelos de banco de dados aí, né? Existem diversos modelos que são de rede, hierárquicos, relacionais, orientados a objetos e objetos relacionais. Aí vocês iam verificar, né, uma pesquisinha rápida, eu nem vou pedir para fazer um trabalho muito elaborado, é só para vocês pesquisarem as características dele, as principais características e mandar lá um texto para mim lá com essas principais características. É outra atividade que a gente teve até agora. Duas atividadezinhas, né? Então, pessoal, acho que falei até demais, né? Comecei a falar muita coisa e acabei falando um pouco demais. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida também, pode falar. Se não tiverem, a gente fica por aqui, mas se vocês tiverem, pode falar aí que nós vamos tentar responder da melhor maneira possível, tá? Beleza? Então, se tá tudo ok, eu vou deixar essa gravação lá também, né? Eu sei que foi poucas pessoas que participaram, mas não tem problema, vai ficar lá gravado também, né? E se tiver alguma dúvida, não fique com dúvida, pessoal, tá? Vocês têm WhatsApp aí, né? Pergunte, né? Tem alguma dúvida, fale, porque é importante que a gente não carregue essas dúvidas e entenda da melhor maneira possível, né, esse assunto aí. Eu vou parar a apresentação agora e
Beleza. Então, nós vamos ficando por aqui então. Se vocês quiserem, né, vocês não quiseram perguntar, se vocês quiserem ainda está em tempo. Se não quiserem, vamos ficando por aqui. E aí a gente marca depois um outro dia para revisão também, se for necessário. E também a gente pode também, se não conseguir fazer as atividades, a gente pode marcar também uma recuperaçãozinha aí paralela, né? Que a gente tem que fazer, né? De qualquer maneira, a gente vai precisar de recuperar algumas pessoas aí. Se não, se tá tudo ok, nós podemos parar então a nossa aula por aqui, tá? Falou, hein, professor. Valeu, hein? Valeu, então. Até a próxima. Até a próxima.